Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Que é muito bom, a gente assistiu nesse final de semana, não, nesse feriado agora, na quarta-feira. E foi muito bom, e a gente vai falar aqui pra vocês tudo do filme, mas antes de qualquer coisa tem que fazer o quê? Curtir e dar like. Curtir, comentar e compartilhar, que é o mais importante. Por favor, ajuda a gente. Ajuda a gente, beleza? Pagar nossas continhas. Isso, precisamos pagar contas. Por favor. Precisamos pagar o salário do editor. Bora lá, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o filme é a questão da história, né? Por si só. A história do filme fala de quê? 6 jovens adolescentes, onde eles encontram um buraco no meio do nada durante uma festa e eles têm poderes. Essa é o resumo do resumo. A história do filme se passa em Seattle, que por incrível que pareça, é a mesma cidade do iCarly. Coincidência, né? Eu conheço por causa daquela torre lá de Seattle, que é bem memorável. A gente é logo apresentado ao protagonista, que o nome dele é Andrew Detman. E é legal que é Detman. Detman é tipo... Superman. Não, é Homem Morto. Ai, que errado. O nome do cara já dá um spoiler do que vai acontecer com ele. Na minha cabeça, o que foi mais impactante foi a relação dele com o pai. Sim, a relação dele com o pai é muito conturbada por causa da mãe dele. Sim, mas também não deveria ser conturbado. Deveria ser uma situação onde os dois deveriam se unir, dar forças um pro outro nessa situação. A gente é apresentado na série a Andrew Detman, que é o protagonista, e logo a gente vê que essa série tem um estilo próprio, que é o Found Footage. Para vocês que não sabem, Found Footage é o estilo de filme que é adotado quando as câmeras são as câmeras do filme. Sim. Entendeu? Tipo, quando é um filme em primeira pessoa. A gente já viu isso, pelo menos eu já vi isso em Bruxa de Blair. Eu já vi isso também. Rua Cloverfield também. A saga Cloverfield todinha tem esse estilo mais de found footage. É mais usado quando a gente tá se falando de filme de terror. Mas por esse filme não ser um terror e ser um suspense de herói, é um negócio meio estranho. É nem herói. Você não pode nem se falar que isso era herói. Primeiro que isso aí veio da cabeça do diretor e do roteirista. Mas não porque, tem por como exemplo, chamar nenhum dos 3 de herói. E eu acho que esse negócio de found footage, de gravar assim, veio justamente do Rua Cloverfield, que também é com esse negócio de gravar na mão. Mas o ponto não é o que eu tô dizendo, é o ponto de eles não serem heróis. Não, eles não são heróis, eles são babacões, são adolescentes, tá puberdade. São adolescentes na puberdade, ponto. Mas, que ela falou um ponto de filmar, né, que o principal ponto do principal, ele filma tudo, e é onde ele se sente confortável. Tipo, em gravar tudo. Se ele tá dormindo, ele grava. Se ele tá andando na rua, ele grava. Se ele tá bebendo água, ele grava tudo. E ao ponto de todo mundo achar esquisito, até o próprio pai dele, onde o pai dele, né, que também tem gatilhos em algumas pessoas, o pai dele bate nele, o pai dele é agressor físico mesmo. E a mãe dele tem câncer. A mãe dele tem câncer. É uma parada bem pesada. É pesado. Tipo, constrói o protagonista, que no final das contas ele não é o protagonista, ele só tá ali pra contar a história, mas constrói o personagem. O protagonista é o primo dele. Nunca. Porque ele é o único que fica vivo. Mas nada. E pra prestar atenção, as cenas do Andrew, quando ele tá sozinho, ou ele tá conversando com o pai dele, que acontece alguma briga assim, não sei o quê, ou ele tá conversando com a mãe dele, e são bem curtas. Agora, as cenas do primo é bem maior. Porque o filme tá falando desse jeito. Esse aqui não é o protagonista. O protagonista é esse aqui. Você pega pelo tempo de tela. Por exemplo, um exemplo bem bacana que provavelmente galera aí do audiovisual e galera também que já assistiu o filme tudinho da Marvel é o Guerra Infinita não é um filme sobre os Vingadores. É um filme sobre o Thanos. É tanto que o Thanos vence. E é desse jeito apresentado nesse filme. Tipo, por mais que seja uma pessoa que está sendo apresentada ali pra você, tipo, essa pessoa que vai contar a história, ela não é o protagonista. Então, no caso, o cara tá filmando da parte dele, da visão dele. Isso, da perspectiva dele. E é uma coisa bem legal, tipo, o filme todo é contado através de câmeras. Não importa qual câmera seja. A gente tem aquela cena do primo dele visitando a ex-namorada dele, que ela tá gravando e é da perspectiva dele. Aí você me pergunta, se ele não é o protagonista, por que aquela cena tá lá? Se ele não é o protagonista, por que aparece uma cena dele... Não aparece a cena do Steve sentindo as coisas. Aparece a cena dele. Quando ele usa os poderes dele e ele percebe que alguma coisa vai dar merda, ele sangra o nariz. Sim. Não mostra o Steve sangrando o nariz, só mostra o primo dele. Porque o primo dele é o principal. E uma coisa bem legal é que o Steve é o Michael B. Jordan. Que morreu no filme. Que morreu.
Por conta dos pais mesmo, por conta que o pai dele deu nele e subiu, que eles começaram a voar, eles subiram lá em cima, ele começou uma tempestade de raios. Por conta da emoção deles. Então, a emoção deles mexia muito com o tempo, mexia muito com o que eles estavam sentindo. Sim. Então, eles mexiam muito com a emoção. Então, tava começando a chover muito raios e tal. Eles foram lá pro céu. No meio das nuvens, veio um raio e matou o cara lá. A matar ele. É tanto que o primo dele fala, não tem registro de raios nesse dia, não registro de chuva nesse dia. Como é que um raio atingiu ele? Aí, como é que ele foi parar num campo a mais de 500 quilômetros daqui? Isso mesmo, tipo, é uma coisa que não fazia sentido. E outra coisa, agora a gente vai falar dos poderes deles. Os poderes deles é o seguinte, eles têm telecinese. O Steve lá até explica lá, é a arte de levitar, vibrar, mexer, qualquer objeto com a força da cabeça e a força da influência mental. Eles conseguem voar porque eles têm a influência mental de levitar o próprio corpo, a influência mental de parar objetos, a influência mental de fazer N coisas. Porém, contudo, todavia, eles têm fraquezas, né? E as fraquezas deles são eles mesmos. Sim, tanto que a fraqueza de Andrew é o pai. Cada personagem tem a sua própria fraqueza na sua história. A única pessoa que não tinha defeito nenhum de dar errado era o Steve, mas ele morreu. O Andrew, a gente acha que ele... A gente vê desde o início, quando ele consegue poderes, que a gente já sabe que vai dar merda. Ele já olha assim, cara, isso vai dar muita merda pra ele. Porque ele é uma pessoa que tem problemas dentro de casa, tem um problema dentro da escola, e ao ponto que como ele começa a controlar os poderes, ficar muito forte, ele chega na escola e arranca os 3 dentes do cara que tirava onda com ele. Foi depois da festa, depois que ele vomitou, que ele ia transar com a menina, e não deu certo, ele vomitou, e o pessoal da escola soube e começou a tirar a onda dele. A esse ponto, o cara, ele pegou e fez assim, ó, com os dentes dele. E ele se torna um psicopata tão psicopata que ele começa a fazer, esse aqui eu tirei ele igual da raiz. Ele faz um vlog de como é que ele conseguiu fazer as coisas. E o mais legal é isso, tipo, o diretor do filme, ele quis passar essa ideia de, tipo, isso aqui é um documentário. Sim. Isso aqui não é um filme, isso aqui é um documentário. Acho que é por isso que eu gostei. É tipo, isso aqui é a vida real, isso aqui aconteceu de verdade. A história, como ela é contada, por mais que seja um filme que tem muita gente que não gosta, por incrível que pareça, na época do filme ele foi detonado, porque dizia que a história era fraca, não sei o que, mas assistindo agora de novo, eu consegui perceber que tipo, era justamente isso que ele queria passar. É tipo, é um clima de tédio, é um clima de tipo arrastado. O filme é lento de propósito. O filme é lento. Ele não é igual Homem-Aranha, que é tudo muito rápido, que é tudo... Porque não é um filme de super-heróis. É um filme de super-heróis. De três colegas, 3 conhecidos que encontram um negócio estranho. Uma pedra e consegue poderes e começa a descobrir os poderes e no final dá merda. Isso. E o que é o mais legal no filme todo, assim, é que eu assistindo, eu não senti falta de uma trilha sonora. Sim, porque não tem trilha sonora. Não tem trilha sonora por ser found footage. Eu falei pra você, nossa, como é lento, como é chato. De propósito. Por conta que não tem uma trilha sonora, porque realmente o filme é lento. Isso. É igual aqueles documentários que tem de animais. Isso, igual a Discovery Channel. Nessa vibe, só que pronto, não tem narração. Sim. A história quem conta... A história, tipo, a gente vai descobrindo as coisas à medida que os personagens vão descobrindo também. Esse negócio do nariz, os poderes dele, tipo... Eu acho que a única parte que pra mim foi jogada foi a parte que eles aprendem a voar. Que tipo... o Steve vai, me encontra aqui não sei o quê. Aí do nada o cara tá voando lá. E isso é uma coisa bem legal. É jogada legal? Não, é uma coisa legal, porque tipo... A partir do momento que ele abre questões na sua cabeça, ele fecha brechas, tipo... isso aí ele não vai explicar porque ele não tava com ele. Entendeu? Ele não tinha como filmar. Por isso que não é apresentado. E aí vem um porém. O Steve tava com o celular, não tava? O celular tinha câmera, não tinha? Isso é mais uma prova de que o protagonista era o primo do Andrew. Que legal. Entendeu? Mas o triste desse filme é quando ele começa a... O pai dele dá uma bronca, né? Ele briga com ele muito. Por conta disso, foi por isso que chegou a morte do menino. Foi. O pai dele briga muito com ele porque ele tem uma câmera de $500 e os medicamentos da mãe eram muito caros. Isso. E o pai dele deu uma surra nele. E ele, tipo, você acha que você... Você acha que esses são seus amigos? Começou a ameaçar. Aí quando ele bateu, né, no Andrew,
o Andrew pegou ele, tipo, com toda a força e disse: você acha que você tem esse poder sobre mim? Você acha que eu não sou capaz de bater em você? Alguma coisa assim. Quem o Andrew falando, né? Ele vai dizer: eu poderia lhe esmagar agora. Eu poderia lhe esmagar agora. E aí, a partir desse momento, o Andrew começou a matar as pessoas pra conseguir dinheiro. Pra comprar remédio pra mãe. Uma coisa que vale ressaltar: a câmera não era dele, era do primo dele. Sim, que ele empresta, porque quando eles entram na caverna lá, que tem a pedra mágica, quando ele deixa a câmera dele lá dentro. É tanto que o primo dele, depois eu te compro outra, usa essa daqui por enquanto. Então, tipo, a câmera não é dele. Ele não tem como vender algo que é dele. E essas coisas vai intrigando a pessoa. Tá, como é que ele vai vender um negócio que é dele? Ele não tem como vender, porque ele não tem poder sobre isso, entendeu? Mesmo. Então ele começa a matar realmente, tipo, assaltar, roubar e matar pessoas, chegando até um ponto de explodir um negócio de gasolina. Nossa, essa parte me deu muita raiva. Mas antes de qualquer coisa, ele entra numa pira de que ele é o predador alfa. Sim, por ele ter poderes. Sim, é verdade. Ele se superou por conta do pai dele, entendeu? Sim, porque tipo, eu consegui bater na pessoa que me bate, então eu sou o predador alfa. É tanto que a mãe dele, antes de morrer, logo no início que ele tá aprendendo a mexer nos poderes, ele fala, a mãe dele pega a câmera, aponta pra ele e fala: eu quero que você me fale que você é mais forte do que isso. Foi. Aí começa o declínio dele. Essa parte ele aí, literalmente fica muito mais forte. Sim. Ao ponto dele se internar por estar muito ferido, pegam as câmeras deles. E o pai dele vai até o hospital. Nossa. E pede pro cara pedir desculpas, meu amigo. Mas diga por quê, né? O motivo foi o dia que o pai tava procurando ele. Ele deixou a mãe dele sozinha. Ele deixou a mãe dele sozinho e a mãe dele acabou morrendo. A mãe dele acabou morrendo. E ele deixou a mãe dele sozinho. Só que o pai era alcoólatra. Sim. Então era tipo, afundando o outro. A vida dele não tinha como dar certo. E no final que ele tá ali, internado, o pai dele chega: eu estava com sua mãe, você não estava em casa, você me fez perder tempo atrás de você, peça desculpa pela morte da sua mãe. Como sempre, o pai estava acusando de tudo pra ele. E deu muita merda. Deu merda. Enorme, assim. Ele ficou com muita raiva, tipo, muita raiva mesmo. Muita raiva, ao ponto de explodir o hospital. O prédio, o andar. O andar todinho. E tipo, aparece a câmera da televisão e faz: eu acho que explodiram uma bomba aqui no prédio. Foi. E tal. E tipo, era só o poder do cara. É só um pouquinho do poder do cara. Lembrando que ele estava internado, né? Sim, ele estava internado. Só que tem um porém. Antes da gente explicar o que aconteceu nesse final, eu queria falar um detalhe bem específico. Que acho que passou desapercebido pra você. Mas pra mim, como foi, acho que a quinta vez que eu assisti aquele filme, não passou desapercebido. Os três estão conversando na escada da escola, do futebol. Ele fala que os poderes dele é como se fosse um músculo. À medida que eles vão usando, eles vão exercitando e ficando mais fortes. Sim, lembro. O Andrew usava o poder dele todos os dias com a câmera. Isso que ele era muito mais forte do que os outros. Entendeu? Isso mesmo. Ele era muito mais forte. E o Steve usava o poder dele com a namorada dele, né? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Deu um merdel lá no prédio do hospital e o primo dele sentiu. E como sentiu, o nariz dele começou a sangrar. Sangrar muito, ele tentou ajudar a folhar, porém começou uma luta muito feia entre eles dois. Eu vou dar o resumão. Começou uma luta muito feia entre eles dois e, tipo, a polícia envolveu muita morte, envolveu muita coisa que chega ao ponto de... O primo dele chegou lá e, tipo, matou ele com a mão da estátua. Com a mão da estátua, que tinha uma lança. Uma lança, isso. Então, uma lança muito forte. Se não fosse isso, ele teria matado todo mundo, porque ele era muito forte. Ele era muito forte. E tipo, tem uma parte que ele sai gritando lá. Sim, e a cidade inteira vai ficando devastada. Tipo, começa a explodir as coisas, o prédio começa a cair. E é nessa parte que ele faz... E mata o primo. Mas tem uma parte muito fofa também no final. Sim, que o primo dele, o Andrew na verdade, ele fala pro Matt que o sonho dele era sempre pro Tibete, porque era um lugar... Olha que roteiro. O sonho dele era sempre pro Tibete porque era um lugar calmo e isolado. Que era a única coisa que ele queria. Era a única coisa que ele queria. Um lugar calmo e isolado. E aí, no final do filme, o primo dele sobrevive depois dessa batalha todinha. Tá, mas sobrevive fugindo, lembrando disso. Ele passa a vida dele fugindo pra não ser pego pela polícia. Se ele for pego pela polícia, ele acaba sendo preso e sendo levado pra governo e tal. E o que acontece? Ele acaba indo pro Tibete, deixa a câmera gravando pra sempre o Tibete. Como se fosse o Andrew. Como se fosse o Andrew.
É isso mesmo. Ou seja, Muito fofinho o final. quem é o protagonista do filme? O cara lá. O Matthew. E é isso, gente. Esse foi o Poder Sem Limites, nome do filme que é um filme muito bom. Se você ainda não assistiu, eu recomendo bastante que você assista. Não é um filme de superpoderes, Não é um filme de poder. Eu acho que se fosse pra você colocar ele num enquadramento de filme, eu acho que ele seria tipo um drama. Não. Um drama com suspense, alguma Seria coisa assim. suspense. Mas Uma ação com suspense. é uma ação com suspense. Mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e comenta aqui qual é o próximo filme, o próximo desenho e whatever. Ah, eu tenho uma série pra gente assistir. Qual? You. Tu quer assistir You? Já assisti. É boa? Me indicaram. E aí, You? Final de semana eu vou assistir You. E é Vai dar isso, certo. gente. Tchau, até a próxima e valeu! Fala, eu sei voar. Eu sei voar. Eu sei voar. Vai, Fala alto, vai. Fala alto. Eu sei voar. Eu sei voar. Eu sei Fala voar. alto.